Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Irmãos, vocês já passaram por lutas, por dificuldades, por aflições, dificuldades estas que provocaram em vocês o desejo de sumir, de abandonar tudo, de procurar um local diferente para viver, para estar, na ideia de que se mudasse de lugar, se saísse da onde você estava ou está, as coisas poderiam melhorar? Já lhe aconteceu isso? Eu penso que sim. Eu penso que em algum momento todos nós passamos por lutas tão grandes que a vontade que dá é sumir. Eu quero dizer aos irmãos que este sentimento é algo comum, natural aos seres humanos no momento da angústia. Homens de Deus no passado tiveram também este sentimento. Servos de Deus, fiéis a Deus, que tinham comunhão com Deus, também sentiram, também passaram por isso. Gostaria de fazer uma leitura nos Salmos de número 55, no versículo 6, 7 e 8. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Quem está falando estas palavras? Um homem qualquer? Um homem inexperiente? Um homem fraco? Não. Quem está falando estas palavras é o salmista Davi. O salmista Davi é quem proferiu estas palavras. Observe que se Davi passou por uma angústia tão forte, tão grande, que parecia que ele não via solução, não via um escape, parecia que a única opção para ele era fugir, era ir embora, era fugir, sair daquele local aonde ele estava, que era Jerusalém. Observe que se isto aconteceu com Davi, não é diferente conosco. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz aqui no Salmo 55 que Davi estava passando por uma aflição, por um pavor, por um momento tão difícil, que ele diz que os terrores da morte estavam sobre ele. Parece que ele ia morrer, parece que ele não ia suportar. Ele estava como aqueles que vivem sem saber se vão acordar no outro dia. Por quê? Segundo os historiadores, este salmo, o Salmo 55, foi escrito em meio à luta que Davi enfrentou com seu filho Absalão. Absalão se rebeliou contra o próprio pai, tentou tomar o trono do próprio pai, ameaçou o próprio pai de morte, e realmente teria feito se não fosse a mão protetora do Senhor nosso Deus sobre Davi. E se os historiadores estiverem certos, Davi estava enfrentando uma das maiores lutas e dificuldades que ele enfrentou na vida, porque agora não eram os estranhos, não eram os filisteus, os cananeus, não, que estavam pelejando e lutando contra Davi. Não era a casa de Saul que estava pelejando contra Davi, mas era alguém do seu próprio convívio familiar, o seu próprio filho, como se não bastasse, apoiado pelo seu próprio conselheiro particular,
Aitofel. Se você puder, leia depois o Salmo 55. Leia também o segundo livro do profeta Samuel, a partir do capítulo 15, 16 e 17. Você vai ver e entender qual era o contexto que Davi estava enfrentando. Davi estava sendo ameaçado de morte. E aqui não é o Davi jovem que matou o Golias, aqui é um Davi idoso. Aqui é um homem já com idade avançada, sendo ameaçado de morte pelo próprio filho. E em meio a este cenário de tamanha luta e adversidade, ele diz: ah, quem me dera que eu tivesse asas como pombas, eu voaria e estaria em descanso. Ou seja, se eu fosse para outro local, quem sabe eu encontraria descanso para a minha alma, para o meu corpo, para a minha mente. E ele diz: eis que eu fugiria para longe e passaria a noite e pernoitaria no deserto. Observe que às vezes o deserto, mesmo com os seus riscos de ataques de feras, de animais, riscos de ataques de insetos peçonhentos, riscos de dificuldades para se obter alimentação, água, alimento sólido, riscos no sentido das intempéries do deserto, o calor do dia, o frio da noite, mas ainda assim Davi diz: eu estou passando uma luta tão forte, tão tamanha, tão grande, que para mim seria melhor o deserto. E ele diz ainda mais: eu iria me apressar e escaparia da fúria do vento e da tempestade. Irmãos, tem momentos em nossas vidas que a tribulação, que a luta, que a adversidade é tão grande que parece uma tempestade, parece um furacão que vem e destrói tudo. Davi passou por isso. Mas observe que estas são palavras de um homem em angústia. Estas são palavras de um homem em dificuldade. Essas palavras são palavras de oração. A oração que Davi está fazendo em meio à angústia. Mas no final do Salmo 55, após colocar diante de Deus as suas angústias, os seus pavores, o seu medo, Davi diz o seguinte: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele irá te sustentar. Bendito seja o Deus de Davi. Observe que em algum momento nós ficamos angustiados, aflitos, desesperados, mas é a oração, através da oração, que chegamos a esta conclusão que Davi chegou, de lançar todo o nosso medo, todo o nosso cuidado, todo o nosso pavor, todas as nossas angústias diante do Senhor, e tendo a certeza que Ele nunca permitiu e nunca permitirá que um justo seja abalado. O Deus de Davi é o meu Deus, o Deus de Davi é o teu Deus, o Deus de Davi é o Deus que cuida de cada um de nós. Vamos continuar confiando no Senhor. A luta, a tribulação, a adversidade, a perseguição, a aflição vai passar e nós iremos cantar o hino da vitória, porque o nosso Deus é bom e misericordioso continuamente. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.